vida extraordinária, mas alguns cultos nós vamos falar mais de um princípio, amém? Então não sei exatamente quanto tempo vai durar, nós devemos ficar aí umas 4 ou 5 semanas falando sobre isso, sobre princípios. Acabamos de encerrar uma série falando sobre propósito, diga comigo, propósito, e foi uma bênção, amém? Agora eu quero falar um pouco sobre princípios. O que é princípio? Para que serve princípio? Princípios são regras, princípio é a lei. Para que serve o princípio? O princípio ele pode mudar a minha vida. Enfim, é sobre isso que nós queremos falar. Eu quero te explicar nesse primeiro culto hoje um pouco sobre o que é princípio e falar sobre alguns princípios. E ao longo do mês nós iremos decorrer esse assunto e trazer a verdade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Uma coisa que nós temos muito zelo aqui, muito cuidado, é de falar a verdade para você, independente de qualquer coisa. Isso aí as pessoas que já estão um pouco mais de tempo com a gente sabem. Se é a verdade, nós vamos te falar. Você pode até não gostar, mas nós vamos te falar a verdade. Amém? Eu já falei várias vezes aqui, eu prefiro que a pessoa vá embora porque ela se ofendeu com a verdade, do que ela fique porque ela ouviu uma mentira e está gostando da mentira que ouviu. Amém? Porque nós temos a consciência que nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, se nós vamos prestar conta, eu preciso te falar a verdade. Amém? Diga amém. Então, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo Gálatas 3,19. Aleluia. Gálatas 3,19. Nós já vamos ler. Quando você está abrindo, deixa eu dizer algo para você. O que é princípio? Segundo o dicionário, princípio é o primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação, ou um processo, começo, início, o que serve de base para alguma coisa, causa primária, raiz, razão. Isso é um princípio. Vou pegar aqui a primeira fala, o primeiro momento da existência de algo. Princípio é o primeiro momento da existência de algo. Viver por princípios não é estar debaixo da lei. Na verdade, a lei só existiu porque o homem quebrou princípios. Presta atenção nisso. Por que existem a lei? Por que Deus deu os 10 mandamentos? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus deu os 10 mandamentos? E outra, se Deus ia dar os 10 mandamentos, por que Deus já não deu logo os 10 mandamentos para Adão no jardim? Por que deixou Adão errar? Por que só colocou os 10 mandamentos depois, lá em Moisés, lá na frente? Por que Deus não deu lá no jardim? Quando Deus colocou o homem, Deus já falou, está aqui Adão, o livrinho, os 10 mandamentos, pratica, cumpre, que não vai dar nada errado. Eu quero mostrar tudo isso para você. Quem está comigo ainda diz amém? Vamos ler Gálatas 3,19, diz assim: qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque senão você vai perder. A lei foi acrescentada por causa das... A lei foi acrescentada por causa das... Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Estou falando de Moisés. Olha que interessante. Deus deu a lei por causa das... Mas agora olha aqui para mim. Se não existia lei, qual transgressão o homem cometeu? Por isso que eu pedi para você prestar atenção. A lei foi dada por causa das... Ou seja, o homem transgrediu, amém? Porque o homem transgrediu, o que Deus fez? Deu a... Mas antes de Deus dar a lei, qual lei o homem transgrediu? Não existia lei. Como o homem pode ser considerado um transgressor? Ou seja, como o homem pode transgredir algo que não existe? Porque antes de Deus dar a lei não existia. Quem concorda comigo diz amém. Você não pode transgredir algo que não existe. Então até a palavra vai dizer assim, ó, onde não há lei não há pecado. Ou seja, antes de existir a lei, não tinha a consciência do pecado, embora o pecado houvesse, mas a consciência do pecado não existia. Mas o que é que foi que o homem transgrediu, se não existia a lei? Diga assim comigo, o homem transgrediu princípios. Diga mais uma vez, o homem transgrediu princípios.
presta atenção, a lei é o resultado de quando nós quebramos princípios. O objetivo de Deus nunca era dar a lei para o homem. O objetivo de Deus era que o homem vivesse por princípio. Diga comigo, princípios. Por quê? Porque quem vive por princípios não está debaixo da lei. Mas quando o homem quebra princípios, Deus precisa estabelecer regras. Deus precisa estabelecer a lei. Quando você for embora para sua casa, provavelmente você vai passar por um semáforo. Quem vai passar por semáforo aí diz amém. Você já parou para pensar por que existe o semáforo? Você acha que o semáforo existiu desde quando criaram os carros para andar? Não, irmão. O semáforo é invenção recente agora. Poucos anos. Por que foi criado o semáforo? Porque alguém pegou e cruzou um cruzamento muito rápido com o carro e bateu, matou alguém. E alguém entendeu, olha, essa pessoa, ela está rompendo princípios. Qual o princípio? O princípio de cuidar da vida do próximo. O princípio de se importar com a vida do próximo. Então, quando o princípio é quebrado, uma lei é estabelecida. Como o princípio foi quebrado, estabelece a lei do semáforo. Agora você só pode passar no sinal verde. Quando está o sinal vermelho, você não pode passar. O que é isso? É uma lei. Quem está comigo diz amém. E por que existe essa lei? Porque lá atrás, não sei quem, alguém rompeu com o princípio do cuidado mútuo. Eu estou dirigindo, mas eu preciso cuidar da vida do outro. Pensou só em si, quebrou o princípio. E quando quebra-se princípios, é necessário que se coloque lei. Mas deixa eu te reforçar, o objetivo de Deus nunca foi que você viva por lei. Porque presta atenção, Deus não quer que você seja um robozinho. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu devo, isso aqui eu não devo. Isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu não tenho. Esse não é o objetivo de Deus. Deus não quer robôs, Deus quer filhos. E como filhos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dentro de nós sempre vai nos guiar dentro dos princípios da palavra de Deus. Não da lei, mas dos princípios. Porque os princípios vêm antes da lei. Olha para quem está do lado e fala assim, princípios vêm antes da lei. Olha só o que significa transgressão. O texto diz que o homem transgrediu. Olha o que diz, que o dicionário fala sobre transgressão. Ação de transgredir, de infringir, de ultrapassar o limite de alguma coisa. Violação, infração. O homem transgrediu os princípios, quebrou princípios. E toda vez que nós quebramos princípios, a lei se faz necessária. Então você decide se você quer viver por princípios ou se você quer viver debaixo da lei. Você decide se você quer viver debaixo da lei ou você decide se você vai viver por princípios. A Bíblia vai dizer que a lei é uma tutora. Sabe o que é tutora? A palavra no original tutora, ela dá a entender, é como se fosse uma senhora que pega na mão de uma criança e conduz essa criança até essa criança ter condições de fazer aquilo que é certo. Olha aqui para mim, lei é para criança. Vou dizer de novo, lei é para criança. Adulto se move por princípios. Vou dizer de novo, adultos se movem por princípios. Ninguém tem que ficar te lembrando o que você tem que fazer, irmão. Você é adulto, você sabe o que você tem que fazer. Dentro de você tem um grito dizendo o que você precisa fazer. E sabe quem é que dá esse grito? Diga comigo, o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus colocaria a lei dele dentro dos nossos corações, que nós seríamos guiados através dessa forma. Viver por princípios é melhor do que você viver por regras. Viver por princípios é melhor do que você viver debaixo da lei. Quem está entendendo isso diz amém. Os princípios devem governar as nossas vidas, pois quem vive por princípios nunca estará debaixo de regras. Olha só os princípios. Como eu disse, a lei foi dada porque o homem transgrediu. Deixa eu falar algumas coisas que o homem transgrediu desde o jardim do Éden. Presta atenção. O que Deus fala para o homem? Quando Deus coloca o homem lá, Deus fala o que para o homem? Do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comerás. O que Adão fez?
Me ajuda aí, gente. O que Adão fez? Comeu. E isso foi o quê? Desobediência. Diga comigo, desobediência. Desobediência é uma regra ou é um princípio? Princípio. Vou reformular. Obediência é uma regra ou é um princípio? Por que você tem tanta dificuldade de obedecer, Vaso? Oh, desculpa, eu estava pensando alto aqui. Passa. Eu falei demais. Primeira coisa que Adão faz, ele desobedece. A segunda coisa, Adão mente, ele transfere a responsabilidade. Deus fala para Adão: Adão, o que você fez? Adão diz assim: foi a mulher que o Senhor me deu. É como se Adão estivesse dizendo assim: eu não tenho nada a ver com isso, Deus. Eu não pedi mulher para o Senhor que quis me dar. Olha aí a confusão que está feita. Transferência de culpa. Segunda coisa que o homem transgride, o homem se torna assassino. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Existia uma lei dizendo não matarás naquela época? Não. Mas matar era errado, sim ou não? Sim. Por quê? Porque matar não é apenas uma lei, irmão. É um princípio. Você não pode atentar contra a vida de alguém. Por quê? Porque essa pessoa é a imagem e semelhança do Criador. E quando você se levanta contra ela, você está se levantando contra o próprio Deus. Quem está entendendo isso? O homem se torna obstinado. Tem o que a gente chama de turrão, né? Não é burrão não, irmão, é turrão. Que vai e não quer saber de nada. A gente está falando, está ensinando e a pessoa não quer. A pessoa está batendo na mesma tecla, obstinado. Não enxerga mais nada. O homem se torna polígamo. Acha que podia ter 2, 3, 4, 5 mulheres. Salomão achou que podia ter 1000. Acabou a vida louca, de verdade. Ele acabou a vida doidão. Porque irmão, se o cara der sorte, ele já vai terminar meio. Imagina 1000. É claro, o homem se torna polígamo. Esse não era o propósito de Deus nunca. Você está entendendo a degradação da humanidade? Não existia lei, mas existia princípios. E o homem transgrediu os princípios. E toda vez que um princípio é quebrado, se faz necessário regras. Mas olha aqui para mim, regras são para crianças. Imagina, o José agora ele não está andando ainda, mas ele está engateando para todo lado. Aí o José José não pode isso. José vai perto do armário onde fica as coisas de limpeza. José não pode, tira de lá e põe para cá. José vai no outro lado, não pode. José pega agora, ele está pegando bicho e comendo, não, pegando bicho pondo na boca. Não pode, tira daí e tal. Tudo não pode. Por quê? Porque é uma criança. E criança tem que viver debaixo de regras. Agora imagina, você vai na minha casa, eu falo: não, irmão, não senta aqui. Não, irmão, senta para cá. Não, irmão, não faz isso. Você me pede uma faca, eu falo: por que você quer uma faca? O que você vai fazer? Onde é que você vai arrumar essa faca? Não, irmão. Quem precisa de regras é criança. Deus quer que eu e você vivamos por princípios. Deus quer que eu e você vivamos por maturidade. Deus quer que eu e você vivamos por relacionamento, não por regras. Quem vive por regra é criança. E já está na hora de crescer. Dá um toquinho no irmão do lado e fala assim: já está na hora de crescer. Fala: já está na hora de amadurecer. Porque quem precisa de regra, de faça isso, não faça aquilo, faz daquele jeito, faz outro jeito, é criança. Adulto vive por princípios. Deus nos chama para viver por princípios. Mas quando quebramos princípios, se faz necessário as regras. Quem está entendendo diz amém. É mais ou menos sobre isso que nós vamos tratar dentro dessa série, sobre 10 princípios para uma vida extraordinária. Eu, meditando na palavra, encontrei pelo menos 10 princípios que, quando praticamos, nos fazem ter uma vida extraordinária. Quem está comigo ainda diz amém. Eu quero compartilhar com você hoje 3 princípios sobre isso, mas vai ser bem rapidinho, prometo. Primeiro princípio, o que o Adão quebrou: obediência. Diga comigo, obediência. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Irmão, presta atenção nisso aqui, Vaso. Me ajuda aí, santo, presta atenção.
Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O primeiro e o mais importante passo na vida em Deus se chama obediência. Vou dizer de novo: o primeiro e o mais importante passo na caminhada com Deus se chama obediência. Se você não está disposto a obedecer, deixa eu te falar uma verdade: você ainda não se converteu de todo o teu coração ao Senhor. Porque a obediência é o que comprova se de fato o nosso coração se converteu. Sabe o que significa a palavra converter? Mudar de direção. A palavra no original significa assim, ó: eu estou andando para cá, e de repente eu me converti, eu não vou para cá, eu não vou para cá. Se eu me converti, eu estava andando para cá. Se eu me converti, eu volto para cá agora. É o sentido totalmente oposto ao que eu estava indo. E aí a gente fala assim: eu estava caminhando com Deus, aí eu encontrei Jesus, aí eu virei para cá, eu dei mais uma viradinha, aí eu estou indo para cá. Mas era para você estar indo lá para o outro lado. A obediência é o que revela se a minha conversão foi genuína ou está sendo genuína. Qual nível você está disposto a obedecer, meu irmão? Tem alguém aqui na igreja? Tá. Amém? Está todo mundo aí? Achei que vocês tinham sido arrebatados, virou um silêncio danado aqui dentro. Qual nível nós estamos dispostos a obedecer? O texto aqui está dizendo: será que Deus tem tanto prazer em holocausto e sacrifício do que em que se obedeça a sua palavra? A obediência à palavra de Deus é a maior prova de fidelidade que você pode dar ao Senhor. A obediência à palavra de Deus é a maior prova de que você se converteu de verdade. Diga amém. Quando obedecemos sem restrição, quando obedecemos, o que é que a palavra diz? É isso aqui, acabou. Eu não fico tentando negociar com a palavra, eu não fico tentando, é assim, mas não tem problema. Porque a obediência, ela agrada o coração de Deus, porque nós só temos dispostos a obedecer quando nós nos convertemos de todo o nosso coração. Olha para esse irmão, me ajuda aí e fala assim: Deus quer a sua obediência. Presta atenção, a obediência foi a única exigência de Deus no jardim. Sabia disso? Deus podia dar um monte de regra para Adão. Deus estabeleceu apenas um princípio: Adão, não come do fruto, só isso. Se você não comer do fruto, Adão, você vai ter a minha provisão por toda a eternidade. Se você não comer do fruto, Adão, não é que você não pode comer do fruto, eu te ordenei a comer de todos os outros frutos, só desse, Adão, que eu quero a sua obediência, eu quero que você não coma dele. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Adão come do fruto. A única obediência de Deus, a única exigência de Deus ao homem, e presta atenção, essa restrição não era para limitar o homem, mas era para proteger o homem. Se você guardar só isso hoje, irmão, eu já vou ficar feliz. Quando Deus te pede obediência, Deus não está querendo te privar de algo, Deus está querendo te proteger daquilo que você nem sabe. Não, vou dizer de novo que você não entendeu. Quando Deus te pede obediência, Deus não está querendo te privar, Deus está querendo te proteger. É você que acha que Deus está querendo te limitar. Ele está querendo te proteger. Quando Deus coloca uma cerca, Deus está querendo te proteger. Proteção. Você não vive pedindo proteção para Deus? Não existe proteção sem obediência. Porque presta atenção, Deus não vai te obrigar a obedecer. Deus não vai colocar um anjo lá na porta da sua casa falando o que você tem que fazer, o que você não tem que. Deus te deu livre-arbítrio. Quase falei em línguas. Deus te deu livre-arbítrio. Você faz o que você acha que você deve fazer, mas Ele vai te instruir, através de princípios, a fazer aquilo que é certo. E quando você faz aquilo que é certo,
a bênção de Deus está sobre você. Quem está entendendo isso diz glória a Deus. O homem, ele é desobediente por natureza, orgulhoso, soberbo, prepotente. O desobediente paga caro, mas é tão orgulhoso que não reconhece. Você conhece alguém? Não precisa apontar para ninguém não e nem olhar para o lado agora. Você conhece alguém que é desobediente, que vive quebrando a cara? Não você, outra pessoa sem ser você. Conhece alguém que é desobediente e vive quebrando a cara? Porque presta atenção, todo desobediente vai pagar caro. E isso não é, fui na igreja, o pastor profetizou o contrário na minha vida. Eu profetizei o contrário na sua vida? Não, irmão, você está fazendo o que você quer da sua vida, desobedecendo a Deus, e vem a consequência para você. Não estou profetizando nada, só estou falando que é a verdade. Amém? Quem está comigo aí diz aleluia. Ninguém está profetizando nada contrário na sua vida, não. Nós temos que entender que a obediência nos protege, não nos restringe, nos protege. Quem ainda está comigo diz aleluia. Tem pessoa que diz assim: eu não obedeço ninguém. Você já deve estar lembrando de alguém, né? Eu não obedeço ninguém, está para nascer quem vai mandar em mim. Geralmente é a mulher. Eu faço o que me vem na cabeça, ninguém manda em mim. Dá para ver que ninguém manda na sua vida. É só olhar a bagunça que é a sua vida. Não tem como alguém estar mandando nessa bagunça, irmão. Essa bagunça quem está causando é você. Dá de ver que você não obedece ninguém, muito menos a Deus. Dá para ver que você não obedece absolutamente ninguém. E é por isso que a sua vida está do jeito que está. Porque você está rompendo com todos os limites de proteção que Deus colocou para a sua vida. E quando a gente olha, é fácil ver que você decidiu não obedecer a ninguém. Porque é fácil, irmão, quando você olha para a vida de alguém, é fácil notar quem obedece e quem não obedece a Deus. Sim ou não? Sim ou não? É fácil notar. Não existe bênção sem o ato de obedecer. Toda a bênção está ligada a um ato de obediência. Toda promessa está ligada à condição de obedecer. Toda promessa. Não existe uma promessa na Bíblia, olha aqui para mim. Quem crê em promessa aí diz aleluia. Não existe uma na Bíblia que se cumpra sem o ato de obedecer. Nenhuma. Nada, zero. Nenhuma. Até a promessa da salvação, você precisa crer, ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Toda promessa está ligada ao ato de obediência, toda. Por isso você vai ver na Bíblia: se atentamente me ouvires, se fizeres isso, se fizeres tal coisa, se, condição. Nós precisamos, irmãos, entender que o Evangelho é algo sério e que precisa ser vivido de forma séria. E eu não estou querendo aqui com isso trazer peso para a sua vida. Quem está entendendo aí diz aleluia. Eu estou querendo trazer seriedade em algo que às vezes a gente vai levando e a gente perde o peso daquilo. Porque às vezes a gente acaba gostando. Eu gosto do louvor da igreja, eu gosto de um culto mais emocional, eu gosto de um culto mais diferente, eu gosto de um culto que arrepia. Eu não sei se o culto daqui arrepia, irmão, mas eu sei de uma coisa: o culto daqui você vai ouvir a verdade que você precisa ouvir para o seu coração. E eu não sei você, mas eu fico todo arrepiado quando eu ouço a verdade. Ainda que ela me dói, ainda que ela me fere, se é a verdade, eu sei que ela vai me curar. Porque eu nunca vi remédio ruim fazer efeito bom em alguém. Geralmente os melhores remédios são os mais amargos. Eu nunca vi remédio ruim. Você entendeu o que eu quis dizer? Se você entendeu, tá bom. Mas vamos reformular. Eu nunca vi remédio bom. É docinho. Inventaram agora o tal do metiolate que não arde, irmão. Eu estou indignado, porque na minha época, você sabia, você preferia que cortasse o pé do que passar o metiolate. Corta esse negócio melhor do que... A dor era terrível, aquela redinha laranjada que você passava assim, irmão, você já saía... Quem não era batizado no Espírito Santo já saía gritando em línguas, cantando, e os anjos vendo tudo acontecendo. Terrível. Aí inventa o metiolate que não arde. Remédio bom, geralmente, é amargo, mas é bom, porque cura. A gente precisa parar de se enganar. A gente precisa parar de querer viver um evangelho que se adapte às nossas realidades.
A gente precisa saber que o Evangelho é real, que o Evangelho funciona, que Jesus é real, que o amor dele é real, mas Ele não quer deixar você do jeito que você está. Ele não quer deixar você do jeito que você está. Ai, porque Deus me aceita como é que eu sou. Mentira! Você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Deus não te aceita como você é. Deus te recebe como você está, mas Ele não te aceita como você é. Ele vai trabalhar em você. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra vai terminá-la até o dia de Cristo. Ele não te aceita do jeito que você é, não. Ele vai transformar você. Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Isso é Evangelho. Isso é a verdade de Deus. Confronta, dói, mas cura, nos leva para um novo nível. E o ato de obedecer é o primeiro passo dentro do Evangelho. O ato de obedecer é o primeiro passo. Olha para o seu irmão e fala assim: você está disposto a obedecer, irmão? Isaías 1,19 diz assim: se quiseres, ó, presta atenção, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem coisas boas para você? Totalmente. Deus tem coisas extraordinárias para a sua família? Com toda certeza. Deus tem algo revolucionário para fazer na sua história? Com toda convicção. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É condicionado a um ato de obediência. Quem está comigo ainda diz amém. A obediência encurta caminho e acelera processos. A obediência encurta caminho e acelera processos. Tem pessoas que estão vivendo um ciclo, irmão, e não acaba nunca, sabe por quê? Desobediente, obstinado, orgulhoso, prepotente. Vai ficar patinando naquilo ali, ó. Às vezes até sobe um pouquinho para cima, daqui a um pouco volta 10 para trás, degrau para trás. Porque a obediência encurta caminho e acelera processos. Quem está entendendo diz amém. Segundo princípio, que está dentro desse contexto de obediência: obedecer / honrar os pais. E aqui eu peço que você se ajeita na cadeira, porque vai vir bomba agora. Põe o cinto de segurança, porque senão você vai parar lá na parede. Deuteronômio 5,16. Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. Quem que ordenou você honrar seu pai e sua mãe? Deus. Só para você saber que quando você desobedece, você está desobedecendo a Deus, não só seus pais. Como te ordenou o seu Deus. Para quê? Para que te tenhas vida longa e tudo que te... para que tenha vida longa e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honra teu pai e tua mãe, porque quem está mandando é Deus. Quando você faz isso, o que é que vai acontecer com você? Você vai ter vida longa, e tudo que você fizer vai ser bem, vai ser próspero, vai acontecer, vai prosperar na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Fazer o quê? Honrar pai e mãe. Tem umas pessoas que às vezes eles falam com os pais, com a mãe deles, que eu falo assim: não, você não está falando com seu pai e com sua mãe, não. Você deve estar falando com um cachorro do outro lado da linha, só pode. Não é possível um negócio desse. Que às vezes até com o cachorro a gente fala bonitinho: ai, ô Dedizinho. Aí vai falar com o pai e com a mãe, parece um cavalo. E aí não sabe por que a vida não está boa. Irmão, aí a pessoa vai: eu cuido da saúde, que eu sou fit. Mas está desonrando pai e mãe. A Bíblia está dizendo que você vai embora da terra mais cedo. É a Bíblia que está dizendo, não é eu. A Bíblia está dizendo que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias serão prolongados sobre a terra. E tudo que nós fizermos vai dar bom, vai prosperar, vai acontecer. Como tem sido o seu relacionamento com seus pais? Como você tem se relacionado com seus pais? A maneira como você se relaciona com eles pode estar abençoando a sua vida ou amaldiçoando a sua vida. Quem está comigo aí diz amém. Vida longa e tudo ir bem são consequências de um princípio de obediência. Honrar pai e mãe não é você ser e nem fazer aquilo que seus pais fizeram. Presta atenção.
Tem gente que confunde isso, eu preciso alertar você. Honrar seu pai e sua mãe não é nunca você ser e fazer aquilo que os seus pais fizeram. Honrar seu pai e sua mãe não é você ser e nem fazer aquilo que seus pais fizeram. Você honra seus pais quando, apesar do que eles fizeram, você os trata com respeito e com gratidão. Você honra seus pais quando, apesar do que eles fizeram, você os trata com respeito, honra e gratidão. Você honra seus pais, presta atenção nisso aqui. Você honra seus pais não cometendo os mesmos erros que eles cometeram. Pastor, eu quero honrar meu pai e minha mãe, como é que eu faço? Não cometa os mesmos erros que os seus pais cometeram. Quando você faz isso, você está honrando seus pais. Quando você faz isso, você está honrando seus pais. Quando você não comete os mesmos erros que eles cometeram. Olha aqui para mim. Quando você não comete os mesmos erros. Porque presta atenção, seus pais fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham. Ah, pastor, para mim honrar meu pai é católico, então vou ter que ser católico, porque minha família toda é católica. Presta atenção, seu pai foi fiel àquilo que ele entendia, dentro daquilo que ele recebeu. Você recebeu muito mais instrução do que ele. E se você faz errado, se você faz diferente, você está desonrando seus pais. Honrar seus pais não é fazer o que eles fizeram. Honrar os seus pais é você agir com seriedade a partir daquilo que você recebeu, a informação que você recebeu. Talvez a informação que você recebeu, seus pais nunca receberam. Então você pode se posicionar de forma diferente, você pode se posicionar de uma maneira diferente, você pode fazer diferente. Isso é honrar pai e mãe. Não é você ser igual eles foram e fazer o que eles fizeram. Não é sobre isso. É você fazer o melhor que você pode com aquilo que eles te entregaram, porque eles também fizeram isso com aquilo que os pais deles fizeram para eles. Quem está entendendo diz amém. Não se trata de, meu pai agora eu também vou ter que ser. Não, irmão. Se chegou para você uma informação diferente, uma informação de liberdade diferente, você precisa entender que você precisa ser fiel àquilo que chegou até o seu coração. Você precisa ser fiel àquilo que chegou até você. Não é fazer a mesma coisa, mas é fazer o melhor com aquilo que você está recebendo hoje. Porque talvez se os seus pais estivessem aqui, com a sua idade, recebendo a informação que você está recebendo, talvez eles já estariam fazendo até muito mais do que você. Talvez eles já teriam posicionado muito mais do que você. Quem está entendendo diz amém. Honrar pai e mãe é quando você entende isso. Eu preciso fazer o melhor com aquilo que chegou às minhas mãos, não importa o que seja. Quem está comigo aí diz aleluia. Você honra seus pais indo além daquilo que eles foram. Eles fizeram o máximo que podiam com aquilo que eles tinham. Eles se moveram e creram baseados no nível da verdade que chegou até eles. Mas você é responsável por se mover no nível da verdade que chegou até você. E aqui você quebra todo o laço. Então você honra quando você decide avançar, você decide ir além daquilo que os seus pais foram. Se não fosse assim, a Bíblia não diria, lá em Efésios 5:31, por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o homem vai deixar pai e mãe, o homem vai romper com essa ligação. Você não vai ser igual ao seu pai, você não vai ser igual à sua mãe, você vai ir muito além do que eles, você vai fazer muito mais do que eles, você vai caminhar muito mais, você vai adquirir muito mais coisas, você vai prosperar muito mais, você vai alcançar muito mais coisas. É sobre isso a honra. Não é sobre ser igual, não é sobre fazer a mesma coisa, é sobre você ser fiel com aquilo que chegou até a sua mão, igual eles foram fiéis com aquilo que chegaram até a mão dele, ainda que eles colocaram talvez algumas crenças limitantes em nós, mas eles estavam sendo fiéis com aquilo que eles receberam. Mas tudo isso já caiu por terra porque chegou a verdade de Deus sobre a nossa vida. Amém, queridos? Então você pode honrar seus pais, indo além daquilo que eles foram, fazendo além daquilo que eles fizeram, e sempre tratando eles com respeito, gratidão e admiração. Ah, pastor, mas meu pai é um viciado, meu pai é um drogado, meu pai é um prostituto. Não é sobre quem seu pai é sobre a posição que ele ocupa, de pai, de mãe.
A honra que você dá não é por quem Ele é ou por quem Ele faz, pelo que Ele faz, é pela posição que Ele ocupa. É por causa dele, irmão, que você recebeu o dom da vida, é por causa dele que você vive, é por causa deles que você está aqui. Então honre a vida deles, fazendo o melhor que você pode, com aquilo que você tem, porque no seu lugar pode ter certeza que é exatamente isso que os seus pais também fariam. Quem está entendendo isso diz amém. Terceiro e último princípio: obedecer / submeter às autoridades. Tudo isso que eu estou falando com você aqui é princípio, viu, irmão? Não é regras. Princípio, diga comigo, princípio. Romanos 13:1 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu a autoridade. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pastor, eu sei que você deve estar se perguntando: pastor, mas a gente tem que respeitar toda a autoridade mesmo, até os políticos? Eu sei que você está perguntando isso. Dentro de você, eu sei que isso está borbulhando dentro de você, e eu vou precisar te responder isso. E presta atenção: você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar. Se você me perguntar: pastor, você votou no Lula? Não, não votei. Nunca na minha vida votei, nem nessa eleição, nem nas outras, e nunca vou votar. Se o Lula se candidatar para ser porteiro da casinha do cachorro lá de casa, eu não voto nele, com todo respeito. Mas uma coisa é eu discordar dele, outra coisa é eu ofendê-lo, porque hoje ele é autoridade na nossa nação. Você pode discordar, e eu discordo profundamente de absolutamente tudo que ele está fazendo, tudo. Eu estou falando isso porque teve um embate muito grande nas últimas eleições, né? Discordo em gênero, número e grau, mas me fala no que a sua vida melhora de você ir para a internet e falar mal do presidente. Me fala quanto dinheiro cai na sua conta de você pegar e postar um monte de ofensa na internet sobre o presidente, ou sobre quem quer que seja. A Bíblia diz que nós devemos honrar, obedecer às autoridades constituídas, porque presta atenção, o princípio da autoridade quem estabeleceu foi Deus. O princípio da autoridade. A autoridade chegou lá de forma duvidosa, sei lá o que fizeram, enfim, não importa. Se está lá nessa posição, a nós cabe orar para que Deus, de alguma forma, ilumine aquela mente abençoada, para que ele não faça tanta coisa errada. Mas com respeito e honra. E isso, irmão, trata sobre o presidente, que talvez é a autoridade máxima da nação, até para o policial que você cruza na rua. Autoridade. Eu preciso pregar um dia para vocês sobre o princípio da autoridade, para você entender o quão sério é isso. Toda pessoa, presta atenção nisso, toda pessoa que ela tem problema com autoridade, com o princípio de autoridade, irmão, essa pessoa vai ter muita dificuldade de alguma coisa dar certo na vida dela. Muita dificuldade. Porque o princípio da autoridade não foi o homem que estabeleceu, foi Deus. Eu sei que talvez tenha um ou outro aí me olhando com cara feio, irmão, porque às vezes é duro de ouvir isso. Mas como eu te falei, eu preciso te falar a verdade. O que Deus espera de mim e de você, irmão, sabe o que a Bíblia manda eu e você fazer? Orarmos pelas nossas autoridades, abençoarmos as nossas autoridades. A gente fica indignado? Fica. Ah, pastor, eu não posso postar nada. Não, você pode, desde que você faça com respeito. Às vezes eu até me manifesto lá, coloco alguma coisa lá, poxa vida, olha que papelão, olha que escândalo, mas com respeito, porque a gente precisa entender que a autoridade foi estabelecida por Deus, e quando nós nos levantamos contra ela, não é contra aquela autoridade que estamos nos levantando, estamos nos levantando contra o próprio Deus. Quem está entendendo isso, diz amém. Eu estou falando para você, irmão, sobre princípios, não sobre regras, porque essa regra mesmo aí nem valeria nos dias de hoje, né?
Cada um fala o que quer de quem quiser. Eu estou falando para você sobre princípios. Ah, pastor, enquanto ele não era presidente. Enquanto ele não era presidente até que podia. Agora ele virou presidente, não pode mais. Quem está entendendo diz amém. A prática desse princípio pode evitar desgastes e constrangimentos desnecessários para a sua vida. Princípio da autoridade. Hebreus 13, 17. Para a gente encerrar. Existe um princípio de autoridade que não se estabelece apenas na área política, mas se estabelece em toda a esfera. O professor da sua escola é uma autoridade, o professor da sua faculdade é uma autoridade, as professoras da escolinha das crianças aqui são autoridade, os líderes da igreja são autoridades. Claro que são níveis diferentes. Os pastores aqui da igreja são autoridade, são níveis diferentes. Quem está entendendo isso diz amém. Autoridade é algo divino, irmão, é algo que Deus estabeleceu. Olha só o que diz a Bíblia, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores. Dá uma pausa, olha para o irmão que está do lado e pergunta assim: quem que é seu pastor, irmão? Porque presta atenção, enquanto você não estabelecer um pastor para a sua vida, vai ser difícil, irmão. Às vezes a gente vai falar assim: o pastor lá da minha igreja. É o pastor da minha igreja, não é o meu pastor. É o pastor da igreja que eu estou frequentando. Pior ainda, o pastor da igreja que eu estou frequentando. Quem é o seu pastor? Porque isso fala de um princípio de autoridade na sua vida. Quem é que fala ao seu coração? Porque a pessoa que tem autoridade para te corrigir também tem autoridade para te abençoar. Porque nunca é só para o mal, também é para o bem. A pessoa que tem autoridade para olhar para você e falar assim: olha, está errado, se você continuar fazendo assim, você vai se dar mal. Conserta a sua vida, conserta a sua história. Deus é contigo, Deus vai mudar a sua vida. E quando você ouve, o que vai acontecer com você, irmão? Você vai caminhar, você vai prosperar, você vai evoluir. Quem é o seu pastor? Aí você cita aquele versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus usa pessoas. Tudo que Deus faz na terra, Deus faz através de pessoas. Quem é o seu pastor? Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Quando você faz o seu pastor gemer, a Bíblia está dizendo que isso não vai ser útil para você, ou seja, não vai dar bom para você. Quando você dá trabalho para o seu pastor, quando você faz seu pastor ter dor de cabeça, isso não vai ser legal para você. Noite sem dormir, lá intercedendo: oh Deus, muda a cabeça daquele camarada, Jesus, porque Senhor do céu, me dá paciência, que o Senhor me dê força, eu esguelo ele, Pai. Então vai lá, manda um anjo, porque se o Senhor mandar eu vou quebrar ele no cacete. Perdão, Jesus, mas muda a vida daquele homem. Eu estou ouvindo essa oração. Deus até me revelou por quem é essa oração. Quem é o seu pastor? Isso é um princípio de autoridade. Quem é que fala a sua vida? Quem é que fala o teu coração? Quem é que ministra você? A obediência é um princípio que traz prosperidade. Diga comigo: a obediência é um princípio que traz prosperidade. Vou ler só mais esse aqui, eu vou acabar aqui. Tinha mais, mas eu vou parar aqui. Segunda Crônicas 20, parte B do versículo. Você consegue colocar só a parte B? Segunda Crônicas 20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus. Quem crê em Deus aí diz amém? Quem crê em Deus diz amém? Crede no Senhor vosso Deus e estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. A prosperidade, irmão, está ligada ao crer nos profetas do Senhor. E eu termino mais uma vez perguntando para você: quem é o seu pastor? Quem é que fala ao seu coração? Quem é que tem autoridade e legalidade por Deus para poder corrigir você quando está errado? Se não tem ninguém, irmão, se você é avulso, se você é solto, conserta a sua vida, arruma um pastor. Se você não gosta de mim, não tem problema, tem pastor demais nessa cidade aqui, irmão. Tanto homem de Deus nessa cidade aqui. Você vai achar alguém que você vai gostar. E não procura um que você gosta muito não, porque senão ele fala as coisas que você não vai ouvir. Procura um meio casca grossa, que fala sério com você e você toma atento na vida.
porque isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a sua vida. Procura um que fala as verdades que você precisa ouvir. Quem é que fala meio mansinho assim? Cuidado. Você precisa de firmeza. Amém? Amém, irmão? Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Tinha mais algumas coisas aqui, mas nosso horário está avançado. Vamos embora. Se coloque de pé. Deuteronômio 28, a partir do versículo 1. Deuteronômio 28, a partir do 1. Vai dizer assim, presta atenção, só acompanha comigo. Se vocês obedecerem, presta atenção, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e a tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor seu Deus os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o povo santo, conforme prometeu sob juramento. Se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus e andarem nos seus caminhos, então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que dariam a vocês. O Senhor abrirá os céus, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Irmão, você está entendendo? Você vai emprestar não é para o vizinho, você vai emprestar é para nações. Você sabe quanto que uma nação empresta para outra? Olha o que a Bíblia está colocando como promessa. Você não vai emprestar para alguém que está precisando, você vai emprestar para nações. Esse é o nível da bênção quando nós decidimos obedecer ao Senhor. Acredite, a obediência traz prosperidade. Acredite, a obediência faz você avançar na sua vida de uma maneira extraordinária. A obediência faz você prosperar, porque a obediência, ela te protege, ela não te limita. Deus quer que você aprenda a obedecer, porque Deus quer que você aprenda a viver por princípios e não por regras. Como eu disse, quem vive por regras é criança. Criança precisa de regra. Adulto maduro precisa de princípios. Feche seus olhos no seu lugar. Por favor, apaga essa outra aqui para mim, por gentileza.